Pastor, eu gostaria de pedir que o senhor orasse pelo pregador em nome de Jesus, que os palmas louvem. Amém, meus irmãos? Palmas para Jesus. Glorificado seja Deus. Falar para esse homem de Deus que agora vai trazer uma mensagem do céu para a sua igreja, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos estar, irmãos. Assim como a palavra vai voltar para cada um. Nesse momento vocês vão estar derramando sobre esse homem todo o poder de Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Senhor, aqui está o teu filho, Pai amado. Senhor Deus amado, que não venha sair nada da sua boca que não venha de ti, Senhor. Toma ele neste momento, Senhor. Reveste ele com o teu espírito, Senhor Deus. Que a partir do momento que ele se levantar, Senhor, ele vai se levantar, Senhor Deus, fortalecido, Senhor. Ele vai se levantar revestido, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, meu Pai. Deus amado, e ele vai derramar sobre essa igreja, porque Deus vai falar com cada um esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Cumprimento essa igreja eleita na paz do nosso Senhor Jesus. Aleluia. É noite de salvação. Aleluia. Vamos se alegrar na presença de Deus, porque é noite de salvação. É noite de restauração. Aleluia. Enquanto nós estamos aqui nesta noite, aleluia, adorando o Senhor nesta noite está quebrando cadeia. E nesta noite o Senhor está operando o seu milagre no meio do seu povo, aleluia. E aqui tem um povo necessitado, um povo carente da sua palavra, aleluia. Nós somos necessitados, aleluia, do poder de Deus, da manifestação do Espírito Santo, aleluia. E nesta noite, aleluia, eu quero convidar você nesta noite, aleluia, para guerrear junto comigo, aleluia, porque é uma guerra espiritual aqui, irmão. O diabo, ele não quer que você se liberta, o diabo não quer que você receba o teu milagre nesta noite, aleluia. E nesta noite o Senhor tem algo para oferecer para você, e nesta noite Ele está oferecendo salvação, Ele está oferecendo restauração, aleluia, para dentro do teu lar, para o meio da tua família, para dentro da tua casa nesta noite, aleluia. Oh Espírito Santo, fecha teus olhos, vamos guerrear. Fala para ele nesta noite, Espírito Santo, eu sou necessitado de ti, Espírito da verdade. Fala para ele nesta noite, eu estou aqui, Espírito Santo. Tu tem me levantado, Pai, como coluna dentro da minha casa, aleluia. E o diabo não vai prevalecer dentro do meu lar. Fala para ele nesta noite, Espírito Santo, a casa é tua, o ambiente é teu, a família é tua, Pai, o meu ministério é teu, Espírito Santo. Faz o teu mover, Pai, na minha vida. Fala para ele nesta noite, eu sou necessitado de ti, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Pai, meu Deus, usa a minha vida, Pai, nesta noite. E esta alma, Pai, que vai ouvir a tua mensagem, Espírito Santo, ela venha ser impactada pelo tamanho da tua glória, Senhor, que vai cair neste lugar, Espírito Santo. Derrama uma graça, Pai, no nosso meio, Espírito da verdade. E aonde haver um espírito maligno, opressor, impedindo essa pessoa de ouvir a tua palavra, Pai, esse espírito maligno, se ele não sair daqui, ele vem a ser fulminado pelo tamanho da glória que vai cair, pelo tamanho do poder que vai ser derramado neste lugar. Vai queimando, queima, Pai, queima da cabeça
até os pés, vai arrancando todo o caroço, rabacandaraya, lica labachui quemenesso, lica lamanaia, vai tocando, toca, vai libertando esta alma, Pai, esta alma que está sendo, Pai, cativa, que está sendo oprimida pelo diabo nesta noite. Venha quebrar essas cadeias, Pai, venha quebrar esses grilhões que prende ele, que prende ela, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, manifesta o teu poder, é o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bate palma para Jesus. Aleluia. A presença está aqui neste lugar, igreja. E a palavra de Deus, ela nos fala para nós, aleluia, do livro de João, capítulo 8, e o versículo 34. E todo aquele que comete pecado, ele se torna escravo do pecado, porque todo aquele que permanece no pecado, ele é escravo, aleluia. E o Senhor está dizendo nesta noite, não seja mais escravo de Satanás. Jesus, ele te chamou para ser luz. Jesus, ele te chamou para ser sal na terra. Aí o versículo 35 diz, meus irmãos, que o escravo, esse não permanece dentro da casa. O escravo, ele nunca vai ficar na casa do seu Senhor, porque tudo que tu vai fazer para o escravo vai achar ruim. Mas a Bíblia diz que o filho, esse sim permanece na casa do Pai. O filho sim permanece dentro da casa, aleluia. Sabe que o Espírito Santo está falando? O Senhor te chamou para ser filho, e Ele não te chamou para ser escravo. Então permaneça nesta noite na presença do Senhor, permaneça na casa do Senhor, permaneça onde Ele tem te colocado, permaneça nesta graça, aleluia, porque a graça ela tem te alcançado, irmão. A graça ela tem te dado a oportunidade para você todos os dias. Você tem que permanecer aonde Deus tem te colocado, aleluia. E a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 12, e o verso 35, esteja com as suas lamparinas acesas. Esteja, aleluia, com as suas lamparinas acesas, meus irmãos, porque o Senhor, Ele pode voltar, e quando Ele vier, Ele vem te encontrar, aleluia, como seu Senhor. Ele tem saído para uma grande festa, talvez um grande banquete, um casamento, chamando o seu mordomo. Ele deixa na porta, porque quando ele voltar, ele vem encontrar ele na posição para abrir a porta, aleluia. É do mesmo jeito quando vier o Senhor, Ele vem te encontrar na posição que Ele tem te colocado, aleluia. E a posição desta noite para você, seja servo, aleluia. Esteja com as suas lamparinas acesas, aleluia. Não é mais tempo de brincar, irmão. Jesus está voltando, e muitos estão brincando com a sua salvação, e muitos estão brincando, aleluia, de ser crente, porque diz que aceita Jesus, mas ainda continua na mesa do bar. Abre a boca para dizer que é discípulo,
mas ainda continua na prostituição. Abre a boca e diz: eu sou discípulo, mas ainda continua enganando os outros. Aleluia. E o Senhor está dizendo nesta noite, Hebreus capítulo 10, o verso 38: e aquele que há de vir não tardará, ele virá. Aleluia. Quando você pensar, menos esperar, aleluia, ele vem e vai arrebatar a sua igreja. Aleluia. E você, como é que vai ficar, irmão? Está na hora, aleluia, de tomar uma decisão. Aleluia. E a decisão nesta noite, aleluia, é se encher da presença de Deus. Nesta noite, aleluia, eu tenho uma palavra para o seu coração. E a palavra para o teu coração: esteja com a lamparina acesa, esteja cheio da presença do Espírito Santo. A presença de Deus está aqui, irmão. Aleluia. Oh Espírito Santo, abre teu coração para que a palavra de Deus venha entrar. Amém? Abre a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 42. Abre a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos número 42, é número. E Salmo número 42. Vamos ler apenas 2 versículos. Versículo 1 e versículo 2. E diz assim a palavra do Senhor, aleluia. Quem achou? Glória a Deus. E diz assim o versículo, o número 1: e como suspira a coça pelas correntes das águas, e assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Versículo 2: e a minha alma tem sede do Deus vivo. A quanto eu irei e verei perante a face do meu Deus. Aleluia. Pode te sentar glorificando a Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz: eu quero que você olhe para cá, irmão, e eu quero que você venha entender o que o Espírito Santo vem a falar nesta noite. Aleluia. O melhor do banquete é a palavra final, irmão. É verdade. Aquilo que Deus tem preparado para o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que no versículo de Salmo número 42, e o versículo 1: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A Bíblia diz, meus irmãos, que aqui vai falar dos filhos de Corá, a necessidade de sentir a presença de Deus. E aqui ele vai rogar, aqui ele vai clamar, aleluia, dizendo: como suspira a coça pelas correntes das águas, e assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que no versículo de número capítulo 26, e o verso 10 e 11, e aqui afirma que os filhos de Corá não morreram na rebelião, a rebelião que aconteceu contra Moisés e Arão. E a Bíblia diz no capítulo 10, quando abriu a terra a sua boca e o tragou Corá quando morreu a sua congregação, e quando o fogo consumiu 250 homens, e isso ficou por sinal, aleluia, para o povo de Israel que viu aquela coisa que aconteceu, aquilo que aconteceu naquele dia. Aleluia. E aqui, meus irmãos, versículo 11:
a Bíblia afirma que os filhos de Corá não estavam nesta rebelião. Eles foram poupados. E a Bíblia diz, aleluia, que mais tarde, esses descendentes de Corá, que eram os filhos de Corá, se tornaram uma importante linhagem de levita, servindo na casa do Senhor. Eles tinham, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, uma importância dentro da casa do nosso Senhor. A Bíblia diz que eles eram levitas, e uns ficavam cuidando dos instrumentos, e outros ficavam na porta para receber o povo, aleluia, dentro da casa de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que no livro de Êxodo, capítulo 6, o verso 24, o nome dos filhos de Corá, assim, Eucana e Abisaf. E a Bíblia diz, aleluia, que aqui os filhos de Corá estavam presos, aleluia. Eles se encontravam cativos dentro de uma cadeia. Naquele tempo, irmão, era calabouço, era amarrado as mãos, as pernas, como Paulo e Silas estavam no livro de Atos. Eram amarrados em tronco e jogados em caverna, calabouço. E aqui, meus irmãos, os filhos de Corá vão se encontrar presos, aleluia. A Bíblia não diz o motivo porque eles vão estar presos, mas eu creio que o motivo é a desobediência a Deus. Porque quando nós desobedecemos a Deus, a consequência, ela nos alcança, meus irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E aqui, por causa ele está preso, ele vai ter uma necessidade de buscar. Ele vai ter uma necessidade de querer estar na casa do Senhor. Mas aonde ele está, ele não volta mais. E aonde ele está, ele começa a se lamentar, aleluia. No versículo 4 ele vai se lamentar. Ele vai lembrar dos cultos que teve lá em Sião. E o versículo 4 diz: eu lembro destas coisas, e dentro de mim derrama a alma, de como passava eu com a multidão, e o povo gritava em procissão a casa de Deus, e entre grito de alegria e louvor, e multidões e festa. Era assim a alegria daquele povo, irmão, quando era um dia de culto, quando era um dia de cultuar, quando era um dia de estar na presença de Deus, aleluia. Ele se alegrava, aleluia. E quando era um dia de Pentecoste, quando era o dia da Páscoa, e quando havia festa no templo, ele se alegrava, meus irmãos. E a Bíblia Sagrada diz que no livro de Salmos, o número 122, o verso 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro da tua porta, em Jerusalém, aleluia. Havia uma alegria, irmão, no meio deste povo, aleluia. Não é diferente, aleluia, como o dia de hoje, aleluia. As pessoas hoje não estão mais se alegrando, preferem ficar dentro da sua casa, aleluia, diante de uma televisão, ou diante de um celular, ou diante vivendo a sua vida, e não esquecendo, irmão, que na casa de Deus há bonança, que na casa de Deus há alegria, que na casa de Deus há festa, aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, meus irmãos, que naquele tempo, quando havia as festas da Páscoa, a festa do tabernáculo e a festa do Pentecoste,
Em Jerusalém havia essa tradição. Que tradição é essa, missionário? Era uma tradição judaica, e todos os homens deviam comparecer em Jerusalém. Eles eram intimados a comparecer nessas festas. Aleluia! Porque havia alegria dentro deles, meus irmãos, quando eles iam para a casa do Senhor. Aí no versículo de Salmos, versículo 20, número 27 e o número 4, aleluia. E uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura no seu templo, aleluia. Havia alegria no coração daqueles homens, aleluia. E hoje as pessoas estão deixando essa alegria para trás, irmão. As pessoas, aleluia, estão esquecendo que dentro da casa há uma presença, que dentro da casa, aleluia, há alegria. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eles iam para o templo, irmão, porque lá tinha a arca da aliança, e a arca da aliança representava a presença de Deus, aleluia. Mas que quando Jesus ele veio para carregar essa presença, irmão, mas não agora dentro do templo, mas dentro de mim e de você, dentro de mim e de você, carregamos agora a presença de Deus. A presença de Deus está na tua vida. Glorifica Ele nesta noite, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo a mensagem nesta noite? E a Bíblia diz, meus irmãos, que aqui no capítulo de Salmo número 42, a necessidade daquele homem de voltar a adorar o Senhor, mas ele não podia porque estava encarcerado. E a Bíblia diz no versículo 1: e como suspira a coça pelas correntes das águas, e assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo, aleluia. E eu fui ali, meus irmãos, ver o que se representava esta coça, que o versículo de Salmo, aleluia, nos apresenta. E ali eu fui ver que aquela coça era um animal pequeno, aleluia. E o que é interessante desta coça, irmão, é que ele tinha sede de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E aqui eu estava, aleluia, pesquisando sobre esse animal. Esse animal não era um animal grande, mas era um animal pequeno. Ele era de 18 a 29, aleluia, pesando 18 a 29 quilos. Seu comprimento, aleluia, era 95 a 135, da cabeça até a cauda. Ele não era um animal grande, mas era um animal pequeno. E a sua altura é de 60 a 75 centímetros. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aí o que é interessante, meus irmãos, aleluia, nesta palavra, que aqui o filho de Corá vai se comparar com esta coça. Ele vai dizer: ó, como suspira a coça. Ele está se referindo a este animal, aleluia. Este animal, aleluia, que saciava pelas águas correntes. E ele também, aleluia, vai se suspirar, dizendo: suspira a coça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma.
Ele estava dizendo como esta coça, aleluia, ela suspira pelas águas correntes, também a minha alma tem sede de ti. Também a minha alma, aleluia, suspira como esse animal faz, aleluia. O que é interessante, meus irmãos, que eu estava pesquisando, este animal, aleluia, sentiu uma sede constante. E aqui, meus irmãos, aleluia, ele tinha um faro muito grande. O faro deles era por quilômetro e quilômetro. O faro deles sabia a encontrar uma corrente, uma água. Pelo faro ele sentia o cheiro das águas correntes. O que é interessante, meus irmãos, que esta coça, aleluia, quando ela sentia o cheiro das águas, ela ia até aquele corre. E quando ela encontrava o corre, ela ia seguindo aquele corre, porque aqui ela não bebia de qualquer água. Aqui ela ia até a fonte. Ela só bebe das fontes das águas, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. E aqui, aleluia, o Senhor está comparando aquele povo judeu. O povo judeu, aleluia, quando ele saía das suas casas, eles iam para o templo, aleluia, atrás desta água, aleluia, da fonte da água, porque lá estava a presença. A fonte das águas é a presença de Deus, irmão. E aqui o judeu, aleluia, quando saía da sua casa, sabendo que a presença de Deus estava lá no templo, eles iam pulando, meu pastor. Eles iam se alegrando. Por quê? Porque ia ter culto hoje. E quando tem culto, tem livramento. Quando tem culto, tem libertação. Quando tem culto, aleluia, tem alguém que vai profetizar nas nossas vidas, aleluia. E hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, onde as pessoas não querem mais ir adorar o Senhor, aleluia, no templo. Hoje as pessoas não estão dando mais anima para isso, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E aqui, meus irmãos, eu quero aplicar nesta noite, para fazer uma aplicação nesta noite para a tua vida. O Senhor nesta noite procura uma geração que tem sede de Deus. Uma geração, aleluia, como esta coça, aleluia, que se anseia pela presença do Espírito Santo. Se tu tem a presença de Deus, irmão, o pecado ele cai por terra. Se tu tem a presença de Deus, o diabo ele cai por terra, aleluia. Porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores, irmão, que vem adorar em espírito e em verdade, aleluia. Em espírito e em verdade é se entregar para Ele. Em espírito e em verdade é viver em comunhão com Ele. Em espírito e em verdade é abandonar o pecado dessa terra e viver, aleluia, o sobrenatural que Deus tem na tua vida. É muito interessante, meus irmãos, que esta coça, quando ela encontrava o corre, ela também se alegrava, ela pulava, ela cantava, aleluia, de alegria. Ela pulava de alegria. Por quê? Porque através daquele corre, ela ia chegar na fonte, e somente da fonte ela bebia, somente da fonte ela se fortalecia. E tem muitos hoje, meu pastor,
estão se fortalecendo com qualquer coisa, estão esquecendo da fonte, que é a presença de Deus, que é a palavra de Deus. Se fortalece da palavra, se fortalece da presença do Senhor. Ela tinha o alvo certo, irmão. O crente tem que ser assim, irmão. Ele tem que ter o alvo certo, a direção certa, aleluia. Você não pode se alimentar de qualquer coisa. Você tem que se alimentar da palavra de Deus, porque é a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que traz da vida eterna. E eu vejo assim, meus irmãos, que quando nós estamos lendo a palavra está limpando, a palavra está purificando, a palavra está dando renovo, aleluia. E tem muitos aí que não pegam mais nem na Bíblia, irmão. Deixa a Bíblia lá de mão. Medita desta fonte, mergulha nesta fonte, aleluia. Porque aqui tem a fonte da vida eterna. E essa fonte, aleluia, que é a palavra, ela vai jorrar dentro de ti, aleluia. Ela vai jorrar dentro de ti, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E aqui os filhos de Corá vai clamar. Ele vai sentir a necessidade de ir no templo, vai ter a necessidade de voltar a fazer o que fazia, meu pastor. Era tocar para o Senhor, era abrir a porta, aleluia, para as pessoas entrar, receber o povo, aleluia. E aqui eles estavam sentindo, aleluia, a falta da presença de Deus, aleluia. A presença do Senhor, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E o que é interessante, meus irmãos, que Deus ele sempre levava o povo ao cativo. Para quê? Para ensinar eles a voltar para o seu caminho, o caminho certo que ele tem escolhido para você. E o caminho certo é a presença, irmão. Não deixa, aleluia, as coisas desfalecer. Não deixa a luta vir, para você reconhecer que você é necessitado de Deus. E a Bíblia diz no livro de Salmo, número 137, o verso 1, que na margem do rio da Babilônia, meu pastor, o povo chorava, havia lamentação. Ele chorava porque ele sentia falta da presença. Ele sentia falta lá de Sião, aleluia, dos cânticos, da presença, que era a arca de Deus que estava representando. E a Bíblia diz que ele chorava lembrando lá de Sião. Aí o versículo 2 diz que eles empeduraram as suas harpas no salgueiro. Eles abandonaram o cântico, eles se esfriaram e não quiseram mais sentir a presença, porque eles estavam cativos, porque eles estavam num lugar, aleluia, estranho. Eles não estavam mais na sua terra. Deu desânimo, veio a frieza. E a Bíblia Sagrada diz que o capítulo 3, que aqueles que levaram eles para a Babilônia, que levaram eles cativos, começava a falar: ei, canta para nós aquele cântico que vocês cantavam lá em Sião. Se alegra aqui no
neste lugar. E eles respondiam: não podemos se alegrar, porque nós estamos em terra distante. Aleluia. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Não deixa o pior acontecer, irmão, na tua vida. Aleluia. Porque Deus, Ele corrige aquele que ama. Se você não se colocar na presença de Deus, se você não se colocar como Deus quer, aleluia, Ele vai tratar contigo. Aleluia. Deus usava os inimigos para tratar com o povo. Não é diferente de hoje, irmão. Não é diferente, aleluia. Talvez está passando por luta por causa da desobediência, aleluia. Está passando por luta porque deixou de buscar da fonte da vida. Está passando por luta porque abandonou o primeiro amor. E o Senhor está dizendo esta noite: volta a sentir a presença. Rabacarabacandaraia, Ricalabacheia, Remenessuri, Calabaia. A presença está aqui nesta noite, irmão. Volta a sentir a presença. Volta a sentir a graça de novo, aleluia. Faça como aqueles homens. Eles suspiraram dizendo: como a corça suspira pelas águas, a minha alma também suspira. Eu tenho sede de Deus, aleluia. Eu estou pregando para uma geração que tem sede de Deus. Eu estou pregando para uma geração que abandonaram o pecado, irmão, para permanecer aonde Deus tem colocado. Eu estou pregando para uma geração que não aceita mais o pecado. Eu estou pregando para uma geração aonde são cheios da presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. As pessoas não querem mais, irmão, estar na casa do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo hoje, o esfriamento, aleluia. Nós estamos vivendo um tempo hoje, aleluia, onde as pessoas estão trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo, aleluia. E o Senhor está falando nesta noite para alguém aí que está ouvindo esta palavra. 1 João capítulo 2 verso 15. Ei, não ameis o mundo e nem o que está no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Tem que se decidir. É verdade. Tem que tomar uma posição, uma atitude. Se eu vou permanecer no mundo ou se eu vou permanecer na presença de Deus. Porque é na presença de Deus, irmão, que nós temos alegria. É na presença de Deus que nós temos vida. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo, aleluia. E ele lembrava dentro do cálice. Lembro destas coisas, e dentro de mim derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo, e guiava em procissão a casa de Deus. E entre grito de alegria e louvor, e multidão em festa. E aquele se alegrava, irmão, porque havia até culto, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, aleluia. Quem está entendendo a mensagem do Espírito Santo nesta noite, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia. É essa geração que Deus está procurando, irmão. A geração de adoradores. A geração, aleluia, que vem a ter um compromisso verdadeiro com Deus, aleluia. E no livro de Salmos, número 63, verso 1: ó Deus, tu és o meu Deus de madrugada, e te buscarei, ó minha alma, tenho sede de ti, aleluia. Provérbios capítulo 8, verso 17: eu amo os que me amam, e de madrugada me acharão, e os que me buscam me acharão de madrugada, aleluia. Deus, Ele está procurando uma geração que venha buscar Ele de verdade, irmão. João capítulo 7, o verso 33, verso 37: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, de rio de água viva correrão dos seus ventres, aleluia. O que é interessante aqui no livro de João capítulo 4 e o verso 13, aleluia. Jesus, ele vai a Samaria. Ele está lá, uma mulher sentada no poço de Jacó. Ela está com seu cântaro na mão. Ela vai pegar água, e a Bíblia diz que é por volta de meio-dia, porque ela não foi em outros horários missionários. Porque nesse horário, meus irmãos, é horário de almoço, aleluia. E aquela mulher não podia ser vista por ninguém. Por quê? Porque ela vivia uma vida de fornicação. Ela vivia uma vida de adultério, aleluia. E havia uma lei naquele tempo: quem era pegado em adultério era apedrejado até a morte. Ela vivia no pecado, mas tinha medo, aleluia, de ser pega no ato, meu pastor. E ali, meio-dia, não tinha ninguém. Ela vai pegar água, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus vai ao encontro dela, porque sabia que aquela mulher era uma mulher necessitada, era uma mulher voltada, aleluia, para a presença de Deus. O interessante é que quando Jesus chega, Jesus vai se declarar: eu sou o Messias que falo contigo. E ela diz: ei, nós estamos esperando o Messias. Ela se declara que estava esperando a volta do Messias, porque o Messias, irmão, ia redimir Israel, ia tirar o peso pesado que eles estavam carregando, aleluia. Eles não estavam presos como estavam na Babilônia, mas eles estavam carregando um peso, aleluia, uma opressão política dentro de Samaria e dentro de Jerusalém. Aí esperava um Messias político, mas não. Esse Messias que estava indo lá, esse Messias que veio para a minha vida e para a tua vida, o mesmo que foi lá, ele veio para nos tirar da prisão espiritual, para quebrar o cativo, aleluia, para quebrar, aleluia, todas as trevas, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus está conversando com aquela mulher, e aquela mulher vai dizer: eu sei que o Messias vem. E Jesus disse: eu sou o Messias, mulher, que fala contigo. Ele vai oferecer uma água diferente, dizendo: mulher, se tu beber desta água, tu vai tornar a ter sede. Mas se tu beber da água que eu tenho aqui, para te dar tão pontinho para você, só basta você receber desta água.
vai jorrar dentro de ti como a fonte da água da vida. E ela viu, aleluia, que era uma proposta diferente, meu pastor. E vai dizer: me dê desta água, para nunca mais eu vir aqui ser humilhada. Nunca mais eu vim aqui pegar desta água, aleluia. Talvez ela estava dizendo: só eu sei o que eu faço para vir aqui, para ninguém me ver, aleluia. E quando Jesus oferece, ela se declara dizendo: Senhor, pois me dê desta água, aleluia, para que eu não venha ter mais sede, aleluia. A decisão de beber esta água é minha e de você, aleluia. É você que dá o primeiro passo, irmão. O primeiro passo vem de você, para que você venha se encher da presença de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Havia uma necessidade daquela mulher, irmão, e a necessidade dela era se encher. A necessidade dela era ter um encontro, aleluia, com Jesus. Qual é a tua necessidade nesta noite? Contigo. Mas é um encontro verdadeiro, aleluia. Porque quando nós conhecemos a palavra nos liberta. Ele nos preenche com seu Espírito Santo. E você não vai ser mais a velha criatura, você vai ser uma nova criatura. Jesus está convidando o crente aqui nesta noite para ter um novo nascimento. Está chamando o crente aqui nesta noite para ter um encontro com o dono das águas. Ele está chamando o crente aqui nesta noite para mergulhar nas águas do Espírito, das águas do Espírito, que você venha experimentar verdadeiramente o que é a água do Espírito. Eita glória. Aleluia. Ele está chamando pessoas aqui nesta noite para mudar a história. Glória a Deus, aleluia. Mas para mudar de verdade, irmão. Porque a presença que você vai sentir, essa presença vai mudar, irmão. É verdade. Vai mudar o jeito de falar. Glória a Deus. Sabe o que eu falava antes, irmão? E aí, irmão, qual é mesmo? Qual é a tua? Hã? Falava assim. Mas Jesus, aleluia, conforme eu fui bebendo desta água, foi mudando o meu tom de voz, foi mudando o meu andar, foi mudando a minha veste, aleluia. E eu fui me voltando